pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vou ensinar um pouquinho mais de ciência para vocês. Então, vamos lá conferir os materiais da aula, hein, gente? O caderno ou as folhas de papel, o seu lápis de escrever, lápis de cor, a sua borracha e o seu apontador, tá? O material para a gente começar a aula. O caderno de vocês, gente, vai ter que ficar desse jeitinho aqui, ó. Data, tá? Pede ajuda para um adulto para saber a data de hoje. Pula uma linha. Aula 22, tracinho ciências. Ciências com acento. Pula mais uma linha. E o tema da aula, gente, plantas, 2 pontos, flores. Então, o assunto da aula de hoje vai ser flores. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o caderno.
Anotaram, pessoal? Espero que o caderno de vocês esteja bem caprichado. Então, como de costume, nós vamos relembrar a aula passada. Na aula passada, nós fizemos o carimbo de folhas. Vocês lembram disso? Eu pedi para vocês recolherem folhas caídas do chão, tá? Não era para arrancar as folhas das plantas. E a gente fez o carimbo, tá? Colocamos ali uma folha em branco em cima e passamos ali o giz de cera ou o lápis de cor, tá? E a gente fez o carimbo de folha e ficou bem legal. Atividade bem legal. Expliquei para vocês, gente, as partes da folha, tá? Que ela é dividida, né, em bainha, pecíolo e limbo. Falamos também, gente, sobre os tipos diferentes de folhas, tá? Então, existem as folhas simples, como exemplo, a do abacateiro, né, que é uma folha só, né, uma folha simples. E temos também as folhas do tipo compostas, tá? Então, observe que a folha composta, ela é dividida em vários folíolos, chamamos de folíolos. Mostrei para vocês também a folha do tipo palmada ou digitada. Mostrei também, gente, o tamanho, diferença de tamanho entre as folhas, né? Existem folhas muito grandes, como é o caso, né, dessa folha do tamanho praticamente de um homem, né, da altura ali do ser humano, e uma folha muito pequena, né? Olha o dedo ali do ser humano comparado ao tamanho dela. Falei também que existem, né, diferença na coloração delas, tá? Isso tá ligado aí à quantidade de sol que essa planta recebe, né? Então, de exemplo, a petúnia, que é uma flor bem clarinha, uma folha bem clarinha, e também o Comigo Ninguém Pode, que é uma folha um pouco mais escura. Expliquei para vocês também, gente, as funções das folhas. Lembram disso? Tá? Uma função muito importante delas, né, é realizar a fotossíntese. A fotossíntese é importante para a planta, né, ter o alimento, e também é importante para os seres vivos, né, os animais que utilizam ali o oxigênio, porque durante o processo da fotossíntese a planta libera o gás oxigênio. Outra função muito importante, que algumas pessoas gostam bastante, são as folhas do tipo comestíveis. Trouxe algumas aqui para vocês conhecerem, tá? A alface, a couve, a cebolinha, a rúcula, tá? Então, são exemplos aí de folhas que o ser humano utiliza na alimentação. E também as folhas usadas para chás. Então, no caso, a hortelã, a erva cidreira, o alecrim. As folhas utilizadas também na cosmética, né? Principalmente para hidratação. Então, eu trouxe como exemplo a babosa, também chamada de aloe vera. E para encerrar, eu pedi para vocês fazerem desenhos com folhas. Então, para vocês recolherem folhas do chão e criarem ali, usarem a imaginação de vocês para produzirem algum desenho com essas folhas. Espero que vocês tenham feito, que tenha ficado bem bonito o desenho de vocês. Pessoal, então, continuando o nosso assunto sobre plantas, eu queria saber se vocês conhecem o Jardim Botânico de Curitiba. É um ponto turístico bastante importante. Então, as pessoas que vêm visitar Curitiba gostam de ir até o Jardim Botânico, tá? O Jardim Botânico, gente, ele possui uma estufa. Então, essa estrutura ali no fundo da imagem é uma estufa que abriga uma variedade de plantas, tá? Então, essas plantas, elas são utilizadas principalmente para estudos. Então, Curitiba, né, como vocês sabem, é uma cidade educadora. As cidades educadoras têm pontos, né, espalhados pela cidade que são usados para conhecimento, né? Então, a gente pode aprender nesses locais e o Jardim Botânico é o local onde nós podemos aprender bastante sobre plantas. Existe também o chamado Jardim das Sensações, onde os olhos da pessoa é vendado, né? E ela vai ter que se orientar utilizando o olfato, a audição, para conseguir, né, passar por esse jardim. É uma experiência bastante interessante. Então, quem tiver a oportunidade, vai lá conhecer o Jardim Botânico e aprender um pouquinho mais sobre as plantas. Então, como vocês viram, gente, o tema da nossa aula de hoje são as flores,
tá? Então, eu trouxe uma história para vocês chamada As Flores da Primavera, tá? Quem escreveu essa história foi o Ziraldo. Eu espero que vocês gostem da história. As Flores da Primavera, de Ziraldo. Vocês sabem quais são as estações do ano? A primeira é o verão, o luminoso verão. Depois vem o outono, que é quando as folhas das árvores caem. E aí vem o inverno. Que frio! E a seguir vem a estação que eu mais gosto, é claro, a primavera. Eu fico na maior alegria, porque posso passar uns dias numa margarida, ou aproveitar o fim de semana numa bela rosa. Eu posso passar uma temporada com um narciso, ou passar uns claros dias num maravilhoso lírio. Eu posso preferir morar em uma dália, ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. O que acham? Posso ficar todo perfumado dentro de um lindo cravo. Ou posso passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim. Um lindo e eterno jardim. Gostaram da historinha, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre as flores. Presta atenção. Você já observou as flores? Quantas cores e tamanhos diferentes elas têm? Qual é a função delas? Será que elas servem só para ser bonitas e coloridas? Tudo na natureza, a gente, tem alguma função. As flores também têm função, hein? Você já cheirou uma flor? E aí, você gostou? Por que algumas flores são cheirosas? Por que será que elas são cheirosas? Será que é só para agradar os seres humanos? Será que é para isso que ela é cheirosa? Será que todas as plantas são cheirosas? Será que todas as flores têm cheiro bom? Por que será que algumas flores são coloridas, gente? Por que elas são coloridas? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, a gente vai aprender bastante sobre as flores nessas aulas, hein? Então, vamos lá. As flores existem por uma razão bem específica: a reprodução da planta. Então, reprodução, gente, é deixar outros descendentes, que a gente chama, tá? Então, a planta conseguir manter a espécie dela ali na natureza, tá? Então, a reprodução, ela serve para isso. E a flor é responsável pelo esse processo de reprodução da planta. Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, tá? As partes da flor. Então, a maioria das flores apresentam as seguintes estruturas. Presta atenção, gente. Então, a parte que a gente vê bem bonita, né, geralmente colorida, são as pétalas. Tá? Então, geralmente coloridas. E vocês já vão entender o porquê que é colorida. Depois, temos os grãos de pólen, gente. Grão de pólen é bem importante para a reprodução da flor. Possui também, gente, o chamado tubo polínico. Abaixo do tubo polínico, o ovário, que contém a célula feminina de reprodução. A parte de baixo ali da planta, gente, a gente chama de sépalas, que são pequenas folhas modificadas. E a
planta, gente, ela é bastante interessante porque ela tem a parte feminina e a parte masculina, tá? Então, o androceu é a parte masculina de reprodução da flor, que produz o grão de pólen. E possui o gineceu, que é a parte feminina de reprodução da flor. Então, observem aqui, gente. Essa parte colorida aqui é chamada de pétalas, tá? Então, geralmente, essa parte colorida. Aqui embaixo, vocês observam, tá? Essa parte aqui é chamada de sépalas, tá? Que é parecida com uma folha, tá? Então, eu vou abrir aqui ela para vocês observarem a estrutura por dentro. Deixa eu tirar aqui. Então, observem lá, gente. Essa parte aqui, ó, são os grãos de pólen, tá? Nessa pontinha aqui. Isso aqui é a parte masculina da flor, tá? Aqui embaixo, gente, fica a parte feminina dela, tá? Tirei aqui, ó. Parte feminina dela. E aqui embaixo, né, o gineceu, chamado de gineceu, e o ovário da flor. Então, essas são as partes da flor. Por que as flores são perfumadas e coloridas? Vocês já pararam para pensar? Por que algumas são mais coloridas do que as outras? Por que algumas são mais perfumadas do que as outras? Vocês já pararam para pensar nisso? As cores e o perfume são atrativos para os insetos e animais. Desta forma, o pólen é transportado de uma flor para outra. Então, a gente vai falar, gente, sobre a polinização. Eu já falei para vocês sobre o grão de pólen e a polinização. Vamos conversar sobre isso. O transporte de grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina denomina-se polinização. O grão de pólen é bem pequeno, tá? Então, olhem essa imagem, gente. É uma abelha e ela tá cheia de grão de pólen, tá? Tá tudo grudada nela ali, os grãos de pólen. Insetos, pássaros, morcegos e outros pequenos animais visitam frequentemente as plantas, auxiliando no transporte do pólen. Nas flores, os animais procuram alimento, pólen e néctar. Então, a abelha, por exemplo, ela vai até a flor, ela está procurando o néctar dessa flor e o grão de pólen fica grudado nela. E aí ela sai de uma flor e ela vai para outra flor e ela transporta esse grão de pólen. Então, ali na imagem, um outro animal que é a borboleta também fazendo esse trabalho. Nesse processo, ambos os seres se beneficiam, pois os animais se alimentam e transportam o pólen que lhes aderem ao corpo, propiciando a fecundação de outras flores da mesma espécie. Então, ali é a imagem de um beija-flor, tá? Então, é um pássaro que também vem buscar o néctar na flor e consegue transportar o grão de pólen e ajudando ali na reprodução das plantas. Você lembra da aula de girassol? Que eu pedi para vocês desenharem um girassol? Vocês lembram? Você sabia que toda essa beleza é uma adaptação da flor para torná-la mais visível aos animais que polinizam? O girassol é um agrupamento de pequenas flores no centro, protegidas por folhas modificadas amarelas ao redor. Então, o girassol, ele não é somente uma flor. Eles são várias flores juntas ali na mesma planta. Que interessante, né, gente? Agora que vocês entenderam um pouquinho sobre a polinização, vamos brincar? Para a gente brincar,
a gente vai precisar dos seguintes materiais que a gente vai montar um jogo, tá? Então, quais materiais nós vamos precisar? De rolos de papel higiênico ou de papel toalha, tesoura, tá, gente? Tesoura sem ponta, cola, folhas de papel colorida, tá? E também fita crepe. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês anotarem o material que a gente vai precisar. Anotar o material necessário? Então, nós vamos começar fazendo o chamado dedoche de borboleta, tá? Então, presta atenção lá como que é feito. Nós vamos precisar, gente, então, das folhas coloridas, tá? E nós vamos recortar, parecida com um osso, tá? Depois, a gente vai fazer, né, dois cortes, tá? Nas extremidades, para a gente conseguir montar a borboleta. Eu já vou mostrar aqui para vocês como que vai ser feito essa borboleta. Então, recortei, tá? A folha colorida, assim, parecida com um osso, tá? E vou fazer dois cortes, gente. Então, um corte embaixo, aqui na extremidade. E um corte mais... E corte outro do outro lado. Tá? Então, fiz dois cortes aqui na borboleta, tá? Agora, gente, eu vou girar ela e vou prender esses dois cortes. E assim, eu fiz um dedoche em formato de borboleta, tá? E eu consigo colocar, então, o meu dedo aqui, ó, e fazer o dedoche de borboleta, tá? Então, essa é a primeira parte aqui do nosso jogo. A gente fazer o animal que vai fazer a polinização, tá? Então, o nosso dedoche de borboleta. Depois de feito o dedoche, a gente vai montar outra parte do jogo. Se você for jogar com em duas pessoas, duas folhas coloridas. Se for 3 pessoas, precisa de mais uma folha colorida. Nesse caso aqui, eu fiz um dedoche de borboleta na cor azul
e outro dedoche na cor vermelha, tá? Então, 2 pessoas jogando. O rolo, gente, de papel higiênico, vocês vão, tá, dobrar ele e recortá-lo. Então, você recorta ele em tirinhas. Recorta ele em tirinhas, tá? Procura ser mais ou menos do mesmo tamanho. Uma dessas tirinhas, vocês vão deixar mais arredondada. Deixa mais redondinha. E com a cola, vocês vão colar as outras tirinhas em torno dessa parte redonda, tá? Por quê? Porque vai ficar nesse formato aqui, ó. Mais ou menos desse formato aqui, parecido com uma flor. Você pode também pintar com tinta guache, com canetinha, tá? Deixar a tua flor mais bonita. Depois, gente, vocês vão pegar as folhas coloridas e vão fazer bolinhas. Essas bolinhas, elas vão ficar aqui no centro da flor, representando, gente, os grãos de pólen. Tá? Então, aqui no meio, as bolinhas representando o grão de pólen. Como que funciona a brincadeira? Eu vou pegar um dedoche, vou colar uma fita atrás dele, prendo ele aqui no meu dedo, tá? O meu dedoche é o azul. Eu vou chegar na flor vermelha e vou grudar aqui. E vou passar para a minha flor, tá? E quem que vai ganhar o jogo, gente? Quem conseguir pegar mais grãos de pólen quando encostar na flor. Tá? Então, você joga uma vez, o seu parceiro joga outra vez. Você joga uma vez e assim vocês vão contando quantos grãos de pólen cada um conseguiu pegar. Pode acontecer, gente, de na hora de você puxar, alguns grãos de pólen caírem para fora, tá? Da flor. Isso não tem problema, porque isso realmente acontece na natureza, tá? Mas o correto para você contar os seus pontos é quantos você conseguiu colocar ali na sua florzinha, fazendo o trabalho da polinização. Vocês já devem ter ouvido falar que algumas pessoas têm alergia a flores, tá? E, né, essa informação, gente, não tá correta, tá? Porque a pessoa ela tem alergia ao grão de pólen. Então, vocês viram que o grão de pólen é parecido com um pozinho, tá? Então, a pessoa, quando ela, né, ela respira, quando ela aspira esse grãozinho de pólen, ela pode ter um mal-estar que a gente chama de alergia. Então, a alergia ao pólen é um tipo de alergia respiratória muito comum, que se manifesta principalmente na primavera, causando sintomas como tosse seca, especialmente durante a noite, coceira nos olhos, garganta e nariz, por exemplo. Então, tem algumas pessoas que têm alergia ao grão de pólen e acaba, né, sofrendo um pouquinho mais na época da primavera, que é a época de reprodução das plantas. Você sabia que a flor se transforma em fruto? Quando os grãos de pólen, as células reprodutivas masculinas, chegam até o gineceu, alcançando o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, acontece o que a gente chama de fecundação, tá? Então, entenderam a importância da polinização? Então, o animal, ele vai levar o grão de pólen até outra planta. Esse grão de pólen vai entrar, né, dentro ali do óvulo, né, a célula reprodutiva feminina, e vai acontecer um processo chamado de fecundação. Os óvulos da flor fecundado dão origem a sementes. Depois disso, o ovário da flor se dilata, isso é, aumenta de tamanho. Esse ovário dilatado formará o fruto. E aqui eu trouxe, tá, um fruto bem conhecido de vocês que é a maçã. E essa parte aqui do meio da maçã, tá, gente, que é o ovário da flor, tá? Então, observe que ali dentro ficam as sementes. E as sementes, né,
que formam ali, vão formar um novo fruto. Então, aqui um exemplo, a maçã. E a nossa próxima aula a gente vai falar sobre frutos. Vamos falar agora sobre o aproveitamento das flores. Para que elas podem ser utilizadas? As flores, elas são muito usadas para fazer enfeites. Então, as pessoas fazem jardins com bastante flores. Eu mostrei uma foto do Jardim Botânico, que tem uma grande quantidade de flores. As pessoas dão flores de presente, vasos de flores de presente, aonde utilizam ali para deixar a casa mais bonita, mais colorida. Então, bastante utilizado a flor como enfeite. Você sabia que também os perfumes que nós utilizamos são fabricados a partir das flores? Então, a fabricação de perfumes a partir da planta de jasmim, da rosa, da flor de laranjeira, de lavanda, lírio, cravo, tá? Então, são várias flores que são usadas para a fabricação de perfumes. As flores também estão utilizadas para tratamentos medicinais, tá? Então, a lavanda, por exemplo, é usada, chás, óleos essenciais, muitas pessoas passam, esses óleos essenciais. E também utilizado na alimentação. Então, vocês conhecem algumas flores usadas na alimentação. Então, aqui eu trouxe, como por exemplo, o brócolis, tá? Então, o brócolis, ele é uma flor que a gente usa para se alimentar. E aqui também, gente, a couve-flor. Então, a couve-flor também bastante utilizada na alimentação. As flores também são utilizadas na fabricação de cosméticos. Então, por exemplo, a flor da calêndula é usada para tratamento de espinhas, de assadura, de queimadura de sol. A flor da orquídea é usada também, para hidratação, rejuvenescimento da pele, reduz manchas na pele. Então, também tem várias flores que são usadas na parte de cosméticos. Lá no início da aula, gente, eu fiz uma pergunta para vocês. Será que todas as flores são cheirosas? Será que todas elas são cheirosas? A raflésia, gente, é uma planta que tem duas características curiosas. A primeira é o fato de produzir a maior flor do mundo, que pode atingir 1 metro de diâmetro e pesar 11 quilos. Então, ela é uma flor muito grande, gente. Observem ali o tamanho da mão de um ser humano perto dela. Então, ela é bem grande. Então, uma característica importante dela. Outra característica bem interessante é que essa flor é considerada a mais fedorenta, pois ela exala um odor semelhante ao de carne podre, que atrai moscas, sendo que este o inseto responsável pela sua polinização. Essa planta é nativa das ilhas de Sumatra e Bornéu, na Indonésia, tá? Então, ela não é encontrada aqui no Brasil, tá? E então, gente, como quem faz a polinização dela são as moscas, por isso que elas têm esse cheiro aí semelhante ao de carne podre. Então, olha que interessante, hein? Nem todas as flores são cheirosas. Então, pessoal, a partir de tudo que vocês aprenderam hoje sobre as flores, vocês vão observar as flores na sua casa. Então, com a ajuda de um adulto, observe as flores que existem na sua casa. Qual é o nome delas?
Então, com a ajuda do adulto, talvez vocês tenham que pesquisar ali qual que é o nome dessas flores. Elas são cheirosas? Você já cheirou as flores que tem na sua casa? Quais animais visitam essas flores para fazer a polinização? Você já observou isso? Agora que você aprendeu sobre polinização, sobre os animais que fazem a polinização, o que é a polinização, vocês vão observar quais animais visitam essas flores. E eu quero que você registre as suas observações em seu caderno, tá? Então você pode fazer um desenho ali da flor que tem na sua casa e de quais animais visitam essa flor. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem fazer essa atividade.
Fizeram, pessoal? Viu como é gostoso a gente aprender e a passar a observar mais as coisas que tem na nossa casa, que tem na rua da nossa casa, que tem pertinho da gente? Espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade. Então, na aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho mais sobre as flores. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau!